Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com alguns aspectos da sua vida, como, por exemplo, você tirar uma segunda cidadania, uma residência por domicílio, você trocar sua residência fiscal para outro país, você investir no exterior e por aí vai. Hoje nós vamos falar sobre transferências internacionais e aqui eu vou chamar o nosso amigo João Weller, que é especialista nisso, em transferências internacionais, e a gente vai conversar com ele, ele vai explicar tudo sobre isso. Olá, amigo João Weller, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Tudo tranquilo, tudo bem. Obrigado aí Vamos por lá falar um pouquinho participar. de como movimentar recursos globalmente aí. Vamos lá, então fala aí, como é que eu já fiz várias transferências internacionais, eu faço isso desde que eu saí, quer dizer, todas as vezes que eu já morei fora, eu sempre fiz isso, eu tenho conta nos Estados Unidos desde 2006, quando eu vivi no Canadá em 2003, 2 para 3, eu tive que fazer transferências internacionais, eu tive que levar dinheiro também. Descobri que o câmbio, que fazer câmbio turismo para comprar dinheiro físico é uma porcaria. E pagar no cartão de crédito brasileiro também é uma porcaria por causa do IOF. E também pelo spread, aprendi o que era spread, já trabalhei com alguns bancos de câmbio no Brasil e também com corretoras de câmbio no Brasil, que o João também já pode explicar qual é a diferença. E agora Claro. estou trabalhando com o João, né, que é um especialista, ele vai explicar tudo para a gente, como é que se faz isso. Eu já vendi alguns imóveis que o João mesmo ajudou, gostei muito do trabalho dele, da experiência dele, e trouxe ele aqui para explicar para vocês como é que funciona tudo. Vamos lá, João, explica aí como é que Vamos lá. esse meio, assim, toda essa experiência que tu tem em fazer essas transferências internacionais. Legal, legal. Vamos lá, Carlos. Na verdade, até um pouco do seu background, da sua história aí, é a dificuldade de que muitos brasileiros também tinham no passado, que era de comprar moeda estrangeira, de transferir recursos para o exterior. Nos anos 2000, isso era praticamente impossível de conseguir num custo razoável, então os spreads eram muito elevados, os cartões de crédito cobram spreads altíssimos, são ineficientes muitas vezes, não funcionam quando você precisa pagar, então a gente tinha muita dificuldade aí nos anos 2000. 2010 para cá, o mercado veio mudando um pouquinho. O mercado de câmbio do Brasil ele ganhou uma abrangência maior no que tange ali a pessoa física e nas facilidades, e principalmente com a entrada de alguns players aí que trabalham com transferências unilaterais, que são essas transferências rápidas que nós fazemos para nossa conta no exterior, como uma disponibilidade, ou mesmo para terceiros, como a Wise, Revolut, entre outros que já estão consolidados no mercado. Mas, quando a gente fala aqui de transferência internacional, a gente tem que ir um pouco além. Não devemos nos limitar a pequenas transferências que mandamos de uma conta no Brasil para uma conta no exterior. Muitas vezes nós temos aqui operações de vendas de imóvel que precisa transferir para o exterior, pagamentos de serviços, pagamentos de salários, enfim, uma infinidade de naturezas cambiais. E quando a gente fala natureza cambial, a gente entra muito na parte técnica do Banco Central do Brasil, que vincula a transação a uma natureza declarada, que você deve declarar. Uhum. E tudo isso entra num pool que são as remessas, as transferências, tanto para enviar quanto para receber. E fato é que, dentro do processo de internacionalização, uma parte bem importante disso são as transferências. Você vai internacionalizar a sua vida, a sua empresa, seu patrimônio, o seu dinheiro tem que ir junto com você, não é mesmo? Então você não pode, ele tem que movimentar com você globalmente. E falando de Brasil, que é onde a gente atua hoje mais fortemente, ele é um mercado muito regulado, né? Então, aquilo que você entende como transferência de pessoa para pessoa não é nem 5% do mercado de transferências no Brasil internacionais. E, inclusive, hoje a gente tem possibilidade de fazer transferência, inclusive utilizando criptoativos. Mas vamos voltar um pouquinho. Você fez uma pergunta sobre qual a diferença entre bancos e corretoras, né? Parece besteira, mas
Vou fazer uma analogia com as corretoras de investimento. No Brasil, para você fazer investimentos, você deve acessar uma corretora de investimento e aí sim efetuar lá as suas compras dos seus ativos, né? Até o ano de 1990, as corretoras de câmbio tinham esse papel. Para você comprar, para ter acesso ao mercado de câmbio, você precisava de uma corretora que ia fazer uma liquidação com o banco. Isso morreu na década de 90. As corretoras passaram a ter um livre acesso ao mercado, porém limitado. Elas ficam limitadas aos, acho que é US$ 500 mil por remessa. E os bancos têm o limite livre, então eles podem movimentar qualquer montante, né? Qual que é o problema? Toda corretora hoje liquida as operações com o banco, porque ela não tem a credibilidade que um banco pode ter no mercado internacional. Quando a gente fala de transferência internacional, a gente limita muito a parte de governança e compliance. Tem que estar tudo certinho para você conseguir ter uma conta num banco nos Estados Unidos que vai fazer as liquidações para você. Então, geralmente os bancos é que fazem essas liquidações. E se você pegar o ranking hoje do Banco Central, praticamente 80% do mercado fica ali limitado nos 10 primeiros bancos de um ranking de 150 instituições. Tá? Até deixa eu Então, fazer essa uma é a principal pergunta. diferença. É porque, assim, Claro. vários países você pode ter conta em dólar, né? E aí você tem conta nesse banco, né? Que faz a transferência direto para outro país. No Brasil, a gente não pode ter conta em dólar e a gente não tem conta no banco de câmbio, né? Quem é que pode ter conta no banco de câmbio é a corretora, porque o Banco Central limita. É como se a gente tivesse um terceiro no Brasil que não deixa a gente transferir dinheiro para fora. Porque, por exemplo, aqui no Sim. Chile eu posso ter conta, mesmo com o Banco Central, eu posso ter conta em dólar. No Uruguai, com o Banco Central, posso ter conta em dólar. No Panamá, não tem Banco Central, mas eu posso ter conta em dólar. E aí, o que eu faço? Eu vou no meu Bankline, né, na minha conta ali na internet, eu vou lá, coloco o Swift, né, tenho o meu custo para usar o Isso. Swift, não tem spread, porque eu não estou fazendo o câmbio, e aí eu faço direto. Até eu gostaria que tu me explicasse todos esses custos, IOF, spread, tudo Sim. que é, porque a gente está falando coisas aqui que daqui a pouco o nosso inscrito não sabe o que é. E aí eu mando direto. Então não tem esse terceiro, né, atravessando o negócio e ganhando dinheiro em cima da minha transferência que no Brasil tem. Eu gostaria que, se tu puder, até simplificar, porque a gente, de repente, está acima, né, falando de corretora e banco, mas o brasileiro diz assim, não, mas eu tenho conta em dólar, eu tenho conta na Nomad, eu tenho na Wise e no Inter, então no Brasil pode ter conta em dólar. E não é bem assim, né? Então, Não é bem assim. dá uma explicada aí, se tu puder, João. Sim. Com o advento do novo marco cambial, que é uma legislação recente até, Carlos, o Banco Central ele permite que você tenha hoje um saldo em dólar limitado, tá? Que são essas contas globais que nós temos aí, como Nomad, enfim, tantas outras. O Wise mesmo, você pode carregar lá e de lá fazer transferências. Só que ali não é a Wise que presta aquele serviço para você, ela está usando um outro banco no meio do caminho para prestar o serviço. Em tese, tá? Em tese, é algo que o Banco Central, para ajudar no processo do Brasil para entrar, inclusive na OCDE, a gente vai ter que liberar mais para esse âmbito de você poder deter uma conta em dólar no Brasil. Mas isso não é tão claro assim. Hoje o seu saldo é em reais. Se você quiser, você tem que pré-pagar o seu dólar ali e aí você faz a remessa para o exterior. É eficiente? Sim, funciona, mas não é algo livre, como você comentou. Eu tenho um saldo no Panamá, vou remeter US$ 50 mil aqui para minha outra conta nos Estados Unidos. Não é algo tão simples, falando de Brasil especificamente, tá? Na estrutura de banco, você pode acessar um banco de câmbio especificamente. Todos os bancos, no modo geral, possuem licença de câmbio. Se ele for um banco de investimento ou um banco de varejo, ele tem a licença de câmbio. Você pode acessar o Banco do Brasil e fazer câmbio. Não é a melhor opção, geralmente são as mais caras, entrando no âmbito do spread. Então, quando você entra num atendimento massificado de um banco grande, em que você vai fechar sua operação no internet banking sem poder conversar com ninguém, você vai tomar o spread que ali está. O spread é a diferença entre quanto realmente é o dólar, daquele momento, o dólar do mercado que os bancos estão negociando, para o preço que você, Dólar cliente, vai pagar. Comercial, né? Porque as pessoas não sabem o que é. Comercial. Explica aí também, né? Dólar comercial, turismo e paralelo. Me explica aí o que é a diferença. Exato. Que as pessoas Vamos confundem, sim. né? Exato. Bom, vamos lá. Pensando em dólar turismo, tá? Dólar turismo é aquele negócio que você pegava antigamente, comprava um papel moeda, colocava no bolso e ia viajar.
Por que ele era mais caro, em média 5% do que o dólar comercial? Porque tem custo. Você colocar Logística, né? logística, transporte, segurança, a estrutura da loja. Então, faz sentido ser mais caro, teoricamente, né? Mas o que acontece? O dólar turismo virou padrão para qualquer pessoa física no mercado. Isso vem mudando, tá? Mas era padrão. Então, você acessava o dólar comercial com preço de dólar turismo e o banco colocava esses 5% no bolso. É. Isso foi muito comum por muito tempo mesmo. Hoje tem mudado, mas assim, ainda tem muita é um mercado que é muito rentável para os bancos, né? Se você pegar os dados dos bancos de quanto eles fazem com receita de câmbio especificamente, é astronômico, astronômico. Então, assim, por quê? Porque no Brasil você não pode ter conta em dólar, você não pode negociar dólar livremente. Você não pode ter uma conta em dólar no Brasil e pagar um fornecedor em dólar com essa conta. Não é assim. Né? Então, você tem que trazer para reais, você fechou um câmbio. Você tem que fechar para dólar, para fazer outro câmbio para dólar, para você poder pagar o fornecedor. Quer dizer, você tem custos implícitos aí que são realmente elevados. Além de tudo, você paga IOF, a transferência internacional. Então, falando da pessoa física, você paga mais o imposto sobre operações financeiras de 0,38 até 1,1% de IOF, a depender do tipo de natureza. E dependendo da natureza da transferência, por exemplo, eu contratei a empresa do Carlos no Chile para prestar um serviço para mim de cidadania, que seja lá para residência fiscal. E eu preciso pagar US$ 10.000 para o Carlos. Se eu tenho que pagar para a empresa dele, aqui no Brasil, eu tenho que reter impostos como imposto de renda, PIS, COFINS e ISS. Vocês sabiam disso? É. O certo é fazer. Muita gente não faz, obviamente, até por desconhecimento. Mas quando a gente fala de empresa para empresa pagando, isso é muito mais sério. Então, transferências internacionais no Brasil ainda é burocrático, ainda é caro e ainda falta muita informação, porque as pessoas são leigas. Às vezes as pessoas elas fazem uma vez a transferência na vida delas, não é um negócio recorrente. Então você esquece de como é que era, como você fez lá atrás. E as pessoas não se atentam para isso. O custo, o tributo, o spread, os bancos, quem pode operar, quem não pode, né? Porque tem gente que faz operações de forma legal também. Então, tem que tomar muito cuidado. É um mercado bem burocrático e a gente tem que, tirando as transferências unilaterais de pequeno montante, é importante tomar cuidado e fazer da forma correta. E o spread, então, tá o dólar comercial, pode ser 2%, 3%, 5% em cima do dólar comercial. Vai dar uns centavos que o banco é o lucro do banco. E aí É o tem lucro do banco. mais taxa de SWIFT, né? Que o SWIFT cobra para mandar, mais para receber no outro lugar. E o IOF, que daí é o Brasil mamando em cima de ti. Se for 0,38 seria para você mandar para sua empresa ou empresa para empresa, e 1,1 seria disponibilidade, que é você mandar para você mesmo. É isso? Pessoa física, exatamente. E falando um pouquinho dos métodos de transferência, você falou do SWIFT, né? O SWIFT ela é a rede mais eficiente, porém é a mais cara. Uhum. Fato. Então, uma transferência via SWIFT, às vezes você manda um recurso, chega com desconto lá fora. 30, US$ 50. Por que descontou? Porque o banco, no meio do caminho, que fica em Nova York, garfou um pedacinho. Uhum. Então, isso acontece muito. Além do SWIFT, nós temos o SEPA, dentro da União Europeia. Ele é mais barato e eficiente quando se fala em pagamentos para a Europa. Tá? Depois, dentro dos Estados Unidos, a gente usa o ACH, que é o ACH, que seria como se fosse o routing number lá, que a gente utiliza para transferências locais nos Estados Unidos. E hoje a gente também consegue fazer via criptoativos. Então, perante o Banco Central, isso é um ponto bem importante. Perante o Banco Central, quando você compra uma stablecoin, que é por stablecoin, só para vocês entenderem, stablecoins são moedas que têm uma equivalência à cotação do dólar. Então, você pode acessar aqui conosco no mercado, comprar 100 mil USDT, que é uma stablecoin, tá? Quando eu vendo isso para você, cliente, você está comprando um ativo digital. O que você faz com o seu ativo digital é um problema somente seu. Você pode transferir para outra pessoa, como se você estivesse comprando ouro, prata. Você faz o que você quiser com o seu ouro, com sua prata, com o seu SDT. Então, ele ainda é menos regulamentado do que o mercado de câmbio. Porém, o Banco Central já percebeu isso. Né? Então, as transferências via stablecoins, no ano que vem, provavelmente teremos legislação específica para o tema, e elas devem virar somente uma forma de transferência, mas vinculada ao câmbio. Então, se for usar para pagamento, tem que ter uma natureza cambial, enfim. Então, esse mercado está indo para esse caminho também. Então, assim, ainda dá para fazer, né?
desde que o cliente tenha o quê? Capacidade financeira. Não adianta o cara vir aqui também, quer mandar 10 milhões de reais, você pede imposto de renda, o cara não tem nem 200 mil Isso é reais. outra coisa, né? Isso é outra coisa que as pessoas acham, né? Tem que estar coerente com o seu imposto de renda, senão você não vai nem conseguir mandar e nem receber em outro lugar. O banco não vai aceitar lá no Panamá, nos Estados Unidos, em nenhum lugar, se você não tem capacidade financeira. Exatamente, exatamente, exatamente. E assim, a parte da governança, de você verificar o cliente, a gente vê se ele tem capacidade financeira, se ele tem de fato aqueles ativos em liquidez, né? Então, eu quero mandar 10 milhões de reais. Aí ele chega com o imposto de renda, ele tem 10 milhões em imóveis. Eu falo assim, meu amigo, você não tem liquidez nenhuma no seu imposto de renda. Você tem que ter dinheiro, aplicação financeira. Ah, eu vendi o imóvel. Beleza, vendeu o imóvel, apresenta a documentação da venda, o crédito em conta, a gente remete, dá o limite de 10 milhões de reais e manda para fora. Né? Então, isso a gente consegue fazer sim, e assim, a gente olha o cliente, a pessoa como um todo, às vezes a família, muitas vezes como um todo. Então, para entender o fluxo de capital naquele negócio, na internacionalização, enfim. Eu tenho Né? Então, certeza que alguém no vídeo vai estar dizendo, tá, mas eu faço com Bitcoin. E aí, o que tu diz pro carinha? o Bitcoin, como eu te falei, ele é um ativo digital seu. Toda a movimentação que você faz no Brasil em criptoativos, ela é declarada para a Receita Federal. Toda. Desde que você faça com uma empresa que é, de Brasileiro. fato, brasileira. Então, passou no Brasil, qualquer uma delas, você vai ter um registro lá na IN 1888 da Receita Federal. Você diz quanto você tem, quanto você comprou, quanto você vendeu no Brasil. Ah, movimento no exterior, beleza. Esse movimento no exterior, se você quiser trazer para o Brasil, você tem que mostrar de onde veio a origem. Qual a origem do recurso? É a mesma coisa, tá? E essa é a experiência minha no Panamá, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar. Ah, eu tenho 3 milhões de dólares em Bitcoin. Não tem origem, cara, você não vai usar esse dinheiro nunca mais. Entendeu? Você não vai levar ele para. Quer dizer, você pode até usar pagando outra pessoa, fazendo escambo, fazendo algum tipo de coisa. Agora, se você quiser comprar um carro, um apartamento no Panamá, em qualquer país decente, até Paraguai, qualquer coisa, você não vai conseguir, porque você não tem origem, o país em si ele vai ser pressionado, né, pelos outros países a não aceitar que você faça isso, a não ser, né, no mercado negro. Né? É isso? Tô certo? A gente acha que o criptoativo ele é 100% desregulamentado. Não é. Não é. Fato que não é. Cada vez vai ficar Bom, pior. Cada vez vai e ficar tem pior. piorado. Exatamente. Mas ainda tem algumas brechas, por exemplo, de eu conseguir fazer uma transferência sem mostrar de fato qual a natureza oficial daquela transferência. Isso ainda dá para fazer, usando os stablecoins disponíveis, mas nada de forma ilegal, sem capacidade comprovada, sem E origem pouquinha declarada. coisa Isso... tem umas comunidades em cada país que recebe, troca, assim, o que a gente está o falando é assim, B2B. o que a gente está falando é assim, ó, vai receber para comprar um carro, vai receber para comprar imóveis, né? Você quer ter uma vida com esse dinheiro que você ganhou, que é sucesso seu. Você comprou Bitcoin por 5 mil, ela virou 500 mil, show de bola. Mas o ideal é que esses 5 mil tenham origem. Só os 5 mil. Exato. Tá? Depois que Só, virou só 500 mostrando mil, 5 beleza. Mil. O resto... beleza que virou 500 mil. Mas preste bem atenção nisso. E que mais, João, que vocês fazem aí? É uma empresa que você tem, né? Fala mais sobre a sua empresa em si, né? Falo sim. Bom, nós somos a Swap Câmbio, né? É uma empresa formada por ex-operadores de tesouraria de banco. Eu trabalhei muito tempo no Santander, no Bradesco também. E os outros meus sócios também, todos trabalharam em tesouraria de banco. Lá em 2016, quando nós montamos essa operação, a ideia era trabalhar o varejo do mercado de câmbio do Brasil que ficava na mão dos grandes bancos. Itaú, Santander, Bradesco, esses caras eles eram meus clientes, parte dos meus clientes hoje eram os meus clientes lá dentro daquelas instituições, né? E a gente veio crescendo aí, hoje operamos já mais de 10 bilhões de reais de volume de câmbio, uma média de 25 mil contratos de câmbio por ano que a gente opera. A gente não se limita à transferência internacional por si só, a gente ajuda aquele brasileiro que deu saída fiscal do Brasil e precisa abrir uma conta de não residente aqui, porque afinal de contas, quando você dá saída fiscal, a forma correta é você encerrar as suas contas correntes e abrir uma conta de não residente. É isso que a legislação te exige. Muita gente não faz. Geralmente não dá problema. Isso é um ponto legal também de falar. Geralmente não dá problema até o dia que você decidir voltar. Se um dia você decidir voltar para o Brasil, você está frito. Vai ter problema. Vão pegar 5 anos da sua vida e vão te vasculhar. Então, assim,
A gente sempre fala, toma cuidado, porque o governo está aí, ele mais atrapalha do que ajuda. A hora que ele quiser te encher o saco, ele vai te encher o saco. Então, assim, faz bonitinho. Então, a gente abre as contas de não residente para brasileiros que forem embora ou para estrangeiros que queiram investir no Brasil, enfim. E a Swap tem essa frente, a gente cuida de capitais estrangeiros no Brasil também, então muita empresa que recebe investimento por aqui. Você fez uma captação de uma empresa estrangeira, você tem uma startup, você recebeu 100 mil, 200 mil numa série A de investimento, a gente facilita esse processo para trazer o recurso e capitalizar a sua empresa aqui no Brasil. Então, tudo que tange a transferência internacional de recursos, a Swap Câmbio está aqui para ajudar. Eu sou um dos sócios fundadores aqui, mas a equipe está 100% preparada para você também. Se ficou alguma dúvida aqui na conversa como um todo que já passou, entra com a gente vai aqui abaixo deixar um link. Lá você consegue acessar e ter acesso direto a um dos nossos operadores que vai te ajudar a entender o seu caso. Porque não é igual para todo Sim, mundo. é O que nem eu meu falo. pode ser diferente. Sim. É Se você diferente. quiser Semana também fazer passada uma mesmo. consulta com a gente, né, junto, para entender o caso, né, Exato, pessoal, exato. pode falar, desculpa te cortar. Não, que isso. Por exemplo, recentemente nós fechamos os pagamentos de algumas compras de imóveis no Uruguai, que foi um processo que o Carlos aqui colocou em pauta. A gente desenrolou todo o processo, a gente acompanha desde do primeiro sinal, depois a entrada do imóvel, depois o financiamento, se tem, se não tem. Então, tudo isso a gente consegue ajudar e faz da forma correta, pagando direto à empresa lá fora, sem ter que pagar terceiros para pagar para a conta de não sei quem. Então, assim, você vai gerando os seus registros, que te ajuda também com o banco que você vai abrir conta. Você tem a origem declarada. Então, são coisas que vão te ajudar no processo para que fique tudo mais fácil no seu processo de internacionalização. Né? Então, no geral, é isso, Carlos. A Swap Câmbio é isso, e hoje em parceria com a Brasileiros Sem Fronteiras. Por quê? Porque tem total match a operação. Você pode fazer toda a sua estrutura de blindagem patrimonial, offshore, não sei o quê, mas seu dinheiro tem que ir junto com você. E aí que a gente entra para ajudar e simplificar o processo da melhor forma possível, via mercado tradicional de câmbio, via compra de stablecoins e criptoativos. Sim, porque a compra de um imóvel também, você tem que lidar com a construtora, ou com a pessoa que está vendendo o imóvel, e também com o comprador. Tá? A gente fez também uma operação com o Panamá, com a construtora no Panamá, e com também o corretor de imóveis também, que tem que estar ajudando. Então, são várias pessoas no meio. E o João resolveu. A gente coloca assim, ó, João, vai ajudar a resolver e tal. O João vai lá e resolveu pessoalmente essa transação. A gente está fazendo agora do Uruguai. E né, é importante ter essa consultoria. Não você vai num banco que é um gerente do banco que não entende o que está fazendo, vai mexer com câmbio que não é normalmente o que ele faz, e vai mexer com bastante dinheiro, normalmente com uma compra de imóvel. Agora a gente vai fazer um evento do Paraguai, e é importante que vocês tenham essa assistência do João também, se quem quiser investir no Paraguai. Exato. Inclusive, até esse caso do Panamá foi muito interessante, porque ela acessou o banco, que se eu não me engano foi o Banco Santander, e na agência. E a agência, ela não tem o feeling de câmbio. E aí, o gerente, na hora de preencher a transferência, só esqueceu de colocar uma informação, uma pequena informação, e atrasou 25 dias o processo. Então, é o Ela tipo de coisa Ela quase perdeu de ela comprar o quase imóvel. perdeu. Exato. Então, assim, são coisas que são básicas para a gente que conhece, então é por isso que é importante ter essa consultoria aproximada no dia a dia, e ela pode ser uma consultoria conjunta com o processo já de internacionalização que você esteja fazendo. Por quê conjunta? Porque muitas vezes, quando você monta, por exemplo, uma estrutura de offshore para blindagem patrimonial, você deve depois registrar isso aqui no Banco Central, os capitais estrangeiros, se ela vai investir ou não numa empresa aqui no Brasil, Sim, e tudo sim. isso a gente consegue auxiliar. Perfeito. Então, vai muito além de uma pequena transferência de $1.000 de uma conta para outra. Né? Então, se você tem dúvida nesse tema, entre em contato com a gente. Perfeito. A gente vai ter aqui um link abaixo para vocês clicarem e entrar em contato direto com o João lá. Perfeito, então. Mais alguma coisa, João? Não, no geral é isso. Acho que só ajudar mesmo aí o pessoal que precisa, entre em contato. A Cami não precisa ser bicho de 7 cabeças, mas também não pode ser tão simples quanto parece, porque pode dar problema. Então, entre em contato, a gente está aqui para ajudar, beleza? Beleza, Obrigado, João. Carlos, pela oportunidade. Obrigado. Deixa eu encerrar o vídeo aqui. Então, essa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.